Olá, bom dia. Às 4 horas e 15 minutos da manhã desta quarta-feira, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Hoje, o vídeo 3, nós vamos enfrentar um assunto que já vimos antes, mas agora vamos fazer com mais cuidado, por isso eu dividirei esse assunto em 3 vídeos, que é a mais perversa, a mais hipócrita e a mais danosa mentira que o cristianismo sustenta. E eu não sei por quanto tempo ele conseguirá sustentar isto. A pergunta que levou muitas pessoas à Inquisição. O Deus de Jesus Cristo não é o mesmo Deus de Moisés. Vamos provar isto. Mas antes de entrarmos no assunto, vamos pedir a vocês, mais uma vez, para que vocês nos ajudem a comprar esta casa, inscrevendo-se no canal. Estamos crescendo, já estamos com quase 2.000, eu disse 1.000 da vez anterior, errei, 2.400 visualizações e apenas 231 inscritos. Então, você não tem nada a perder, você não paga nada, você apenas vai me ajudar a comprar a minha casa. Inscreva-se. Então, como eu dizia, Jesus Cristo nos apresenta uma divindade, que ele chama de El. Uma única vez, no Calvário, quando ele, pregado na cruz, nas agonias da morte, diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu El, por que me desamparaste? Essa divindade El é a única divindade da Bíblia? Primeira pergunta. Segundo, esta divindade El é a mesma divindade que Moisés adorou? E mais além ainda, vou eu, é a mesma divindade do Antigo Testamento? Ou seja, é impróprio dizer Antigo Testamento. Vamos usar os termos corretos? A Antiga Aliança tem uma divindade, que ora também tem o nome de El, mas degenerada. O El, na sua pureza, que Jesus veio trazer, e que ele diz que é ele, vamos ver neste vídeo quão diferente é da divindade que aparece no Antigo Testamento praticamente todo, com exceção apenas de Melquisedeque. É o único ser, é o único sacerdote que, como Jesus, apresenta na sua pureza o Deus El. O resto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é difícil, né? A gente se habituou com o Testamento. Mas só há testamento quando há testador. E não há testador na primeira parte da história da aventura, né, do cristianismo, que se radica no judaísmo. Então, é Melquisedeque, rei de Salém, figura de nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo são os dois únicos personagens que nos apresentam o Deus verdadeiro, El, que às vezes é apresentado com vários epítetos: El Elyon, El Gibor, El Shaddai, El Kai. Então, somente esses dois. Fora de Jesus Cristo e de Melquisedeque, colocando pela ordem, em Melquisedeque ele aparece representado, então Melquisedeque é o legítimo representante de El, tal como ele é. Depois ele desaparece nas sombras da antiga aliança, nem com Abraão, nem com Davi, nem com nenhum outro. Então esse Deus desaparece e se mistura com várias divindades que o encobrem, e finalmente vai ressurgir com Jesus Cristo. Então, vamos demorar um pouquinho nesse assunto. Vamos dividir este vídeo, que é o 3, em A, B e C, para poder fazer a coisa certa. Muito bem. Vamos começar dizendo a vocês que a maçonaria, numa alegoria muito bela, coloca aqui
duas maneiras de se chegar à divindade. Já mostrei esta daqui várias vezes. É o caminho do iniciado, aqui em azul. A loja azul é a loja dos aprendizes, companheiros, mestres. Então ele tem que vencer os obstáculos iniciais, subir pela árvore da vida, encontrar Satanás no meio das árvores, a serpente, encontrar a coluna restaurada, que foi partida, e finalmente, através da caridade, simbolizada pela maternidade, chegar até o Deus verdadeiro, que não é Yahvé, como está aqui, ó. Não é Yahvé. Acima de Yahvé existe um olho, El. É El, Yahvé, a caridade, representada pela maternidade, o diabo, o demônio, Satanás, não confundir com Lúcifer, tire a Lúcifer dessa história. Quanto mais eu vejo Lúcifer como seu nome de Satanás, mais fico indignado. E assim, sendo, portanto, depois coroado pelos seus anjos, o membro da loja azul é, então, reconhecido como tendo alcançado a apoteose, representada aqui por esse anjo, pela festa no céu e por outras coisas aqui que significam alegria. Essa é a alegoria mais bela da maçonaria, porque mostra a caminhada para se chegar onde eu consegui chegar, graças a Deus. O verdadeiro Deus não é Javé. Aqui escrito Yod, Re, Val, Re. Vou aproximar bem. O verdadeiro Deus é El, representado por esse olho. E quem vai mostrar isso para nós é Melquisedeque, em todo o livro que nós chamamos Antigo Testamento inadequadamente, mas o nome certo é Antiga Aliança, e representado pela maçonaria como uma divindade feminina, por causa da sensibilidade. Deus é masculino, feminino, Deus é homem e mulher. Então aqui, em outra alegoria, então mostra-se El, tá difícil, mas eu não marquei, mostra-se essa divindade feminina, que seria El verdadeiramente, embora em formato de uma mulher, e o problema de estar em forma feminina é porque é simbólico, tá? Mas aqui está El com a sua corte, e aqui o livro que ele deu aos homens, que deve valer para todo o globo terrestre e para as agremiações. A colmeia simboliza as agremiações fraternas, da qual a maçonaria hoje não é uma, né? Porque todos são iguais, mas uns são mais iguais, nem a igreja cristã e nem nenhuma associação humana. Então aqui está o livro de El, que deve ser seguido por todas as associações fraternais, simbolizado pela colmeia, em todo o orbe terrestre. Aqui estão duas colunas. Justiça e direito são a base do seu trono. Então, qual é o Deus que pode dizer que justiça e direito são a base do seu trono? Qual? Só El. Mas El na sua pureza, que não aparece no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, exceto em Melquisedeque. Em todos os outros personagens, quer Abraão, quer Davi, quer os juízes, quer Josué, quer Moisés, aparece degenerado. Essa degeneração é escondida através de uma safadeza, que é um complô, que é para quem não lê em hebraico, ou pelo menos quem não tira suas dúvidas em hebraico, usar o nome Adonai, no hebreu, Senhor, e Kyrios, no grego, para evitar que se perceba
que há dois deuses, El e Yahvé. Esta é a verdade que levou muita gente às fogueiras da Inquisição, considerada heresia, mas hoje eu posso dizer claramente. Então, vamos mostrar a face dessas duas divindades para que vocês percebam a grande diferença. Ela se manifesta com clareza em Melquisedeque e ela se manifesta com clareza em Jesus Cristo. No restante dos personagens da Antiga Aliança, é uma deturpação geral. Essa deturpação geral já começa no templo de Javé. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a planta do templo e aqui nós temos o templo. Mas aqui não está muito claro. Então nós vamos passar para outra figura, onde fica mais clara. E aqui nós temos, olhem bem, pátio das crianças e das mulheres. Depois uma parede, pátio dos homens e aqui dentro dos sacerdotes. Ou seja, a divisão da sociedade em classes, onde mulheres e crianças eram representadas como nada, sem valor. Depois vinha a parede que separava os homens, que assistiam os rituais de sacrifício, e finalmente o edifício, o cubo, onde o Sancta Sanctorum, onde era oficiado o sacerdócio. É a mesma figura, só que aqui não tem a clareza suficiente. E tudo isso ainda era precedido pelo pátio dos pagãos. Logo, a humanidade, segundo Javé, deveria ser dividida em aqueles que não tinham direito nem a cruzar os portais do templo. Depois, o templo que vai ser dividido, isso é lateral, entra-se por a porta aqui. Então, entrando por essa porta, você vinha para a direita se fosse pagão, e não tinha direito a ver nada. Entrando mais um pouco, você teria aqui o pátio das crianças e das mulheres. Cruzando essa linha, que é aquele muro, você teria o pátio dos homens, onde estava aqui o altar, onde eram feitos os holocaustos, e aqui dentro o pátio dos sacerdotes, que não era bem um pátio, né? Era, na verdade, o Sancta Sanctorum. Então, onde eles guardavam os objetos sagrados. Então, assim é o mundo dividido por Javé. Diferentemente do profeta Ezequiel, onde não há muros, o Sancta Sanctorum está representado aqui no centro. Então, as outras partes do templo são representadas por essas colunas abertas, para quem quiser entrar. É, portanto, o verdadeiro cristianismo pregado por Jesus, para todos, sem distinção, tanto para a pecadora arrependida, como para Zaqueu, publicano, Mateus, quanto para os amigos Nicodemos, Arimateia, todos, aberto a todos, sem muros. Vamos comparar de novo. Com muros de separação, portanto, uma fraternidade fechada, só quem está aqui dentro é quem sabe a verdade. Quem está aqui tem uma noção dessa verdade, o pátio dos homens, mas separado por um muro do pátio das mulheres e das crianças, que são considerados nada, inocentes, ingênuos, na maçonaria a fachada, e essa figura não mostra, mas a barbaridade de considerar que os não-judeus não tinham nem direito de verem nada disso. Havia o pátio deles, a porta é aqui, não se esqueçam, aqui à direita, um muro imenso que não permitia a eles verem absolutamente nada. Um mundo dividido em castas, como na Índia, uma crueldade, onde os homens são totalmente desiguais e apenas uma elite que tem acesso a esse edifício é quem vai governar o mundo. Estamos neste sistema, chamado NWO, Nova Ordem Mundial, e o World Order. Então, prevaleceu o conceito de Javé e El desapareceu, até porque no cristianismo, os próprios cristãos sustentam essa mentira. Isso nos deixa indignados, e aqui nessa parte A, então nós vamos tentar dizer a vocês: fujam do templo de Javé.
Vamos voltar ao templo de Ezequiel, sem muros, aceitando pecadores, aceitando justos, porque, como diz Jesus, o sol brilha para justos e injustos, e a chuva chove sobre iníquos e sobre os bons e os iníquos. Então, aqui não há muros, não há divisões, não há separação. Todos são convidados, porque ele diz que veio para todos e que para todos tenham vida. Olha que diferença maravilhosa. Só pelo templo, comparando ambos, você já percebe a diferença de concepção entre o templo de Ezequiel, que foi visualizado pelo profeta Ezequiel, que é o próprio cristianismo de Jesus Cristo, não o cristianismo que nós estamos vendo aí cheio de mentiras, e o cristianismo que é praticado ainda como uma imitação do judaísmo e que foi praticado pelo judaísmo. Então, é isso que nós vamos agora enfocar. Pegamos essa pequena apostila. Essa pequena apostila é feita por Eduardo Sklar, indignado. Ele diz, Yahvé é a palavra hebraica, ele começa com Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. E aí diz, Yahvé é a palavra hebraica traduzida nas Bíblias falsamente como Senhor, para vocês não saberem da diferença, mais frequentemente encontrada no Antigo Testamento. Yahvé vem do verbo hebraico ser, mas é um causativo, eu faço ser, ou é uma degeneração de Ivé, sendo, enquanto que o Deus de Jesus Cristo é Ié, ser mesmo. Então há uma diferença muito grande entre ser e sendo. Ser é absoluto, sendo é um processo. Eduardo Sklar. Então, aqui ele vai dizer, então, todas as vezes que Yahvé aparece no Antigo Testamento, e traduzido por Senhor, para que vocês sejam enganados por essa grande mentira do cristianismo e do judaísmo, mas não nos interessa o judaísmo. Aqui nós queremos ver as mentiras do cristianismo. E quando ele é traduzido corretamente, quer dizer, o Deus verdadeiro é traduzido corretamente, a expressão é eu sou, ele mostra aqui, eu sou, aí eles escrevem nas traduções Deus. E quando é traduzido pela palavra Yahvé, então eles escrevem nas traduções da Bíblia o Senhor. Assim eles enganam vocês, parecendo o único Deus. Vocês não distinguem o Senhor de Deus. Para vocês é a mesma coisa. Deus é o Senhor. Não. Deus é El. O Senhor é Yahvé. E quando eles fazem essa molecagem, em todas as traduções da Bíblia, não encontrei uma tradução onde se mostre, mas quando você lê na Bíblia hebraica e quando você vê na Bíblia cristã, então o Deus de Jesus Cristo não é Yahvé. Isso ele diz claramente, Eli, Eli, lama sabachthani. E é um sufixo que quer dizer meu. Portanto, meu El, porque me desamparaste. Então aí está o nome do Deus de Jesus Cristo, El, na agonia da cruz. Então, o Messias, Yeshua, Jesus, na verdade seria melhor dizer Yeshu, porque esse aqui vai criar um problema. Então ele diz, conheça as origens de Deus. Mais da metade dos seres humanos do planeta acredita no mesmo Deus único, Deus com maiúscula, de cristãos, judeus e islâmicos. Mas esse Deus tem uma história. E que história! E aí, vamos agora, essa é a primeira parte, o primeiro bloco. Vamos ao segundo bloco? Vamos. No segundo bloco, ele diz, ele se identifica, então, Eduardo Sklar, ilustrações de Evandro Bertol, 18 de janeiro de 2013,
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aqui ele se identifica, o trabalho. Assim começa o Shema, a reza mais importante do judaísmo. Segundo a Bíblia e o Alcorão, é simples. Deus existe e só Ele. Yahvé reinou desde sempre. Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Então, é Yahvé o Deus dos judeus. E ele vai aqui, de maneira muito sutil, mostrar que isso é uma mentira. Então, de Adão até Noé, o dilúvio matou toda a humanidade, menos uma família. Vamos depois encarar o dilúvio especificamente. Mas aí você já vê o seguinte, né? Olha que Deus maravilhoso, diferente do Deus de Jesus Cristo, que ama a todos nós e mostra que é apaixonado pela humanidade. Então, Yahvé mata todo mundo apenas simplesmente porque ele tem uma crise de piti, tem um ataque de piti e decide acabar com a humanidade. O dilúvio, isso será visto separadamente. Então, depois disso, ele se revelou a Abraão, um sumério da cidade de Ur, no atual Iraque, que mudou o nome de Abrão para Abraão, após milênios. Muito bem, vamos ver agora o que acontece com Abraão. Textos e artefatos encontrados em Ugarit, do século XV ao século XII, indicam que os hebreus cultuavam o panteão de deuses cananeus. Então, Yahvé nunca foi um deus só. Era um nome para indicar a face de muitos deuses. É essa a essência do artigo dele. Vamos dar uns pulinhos. Então, o canadense K.L. Noll, no artigo Cananita Religião Cananita, Canaanite. O topo do panteão era ocupado por um deus-chefe, El, e por sua esposa, Ashera. Aqui nós já temos a corrupção, porque El não tem esposa. El é tem três potências, que é sabedoria, poder e bondade. Ele é único. Então, aqui já está a corrupção. Ao dar a El uma esposa, a Elate, portanto, a pareda, então já temos a corrupção. Então, Sklar já devia ter explicado isso, mas nós vamos ver em outro. Então, El tem Baal, seu filho, e Anat, sua filha, deuses cósmicos, e os anjos atuais são, na verdade, a transformação desses deuses para que as religiões judaica e cristã não se tornem politeístas, um recurso. Mas, na verdade, são dois deuses. Então, há uma distância muito curta entre a religião enoteísta e politeísta. A diferença é que a politeísta são muitos deuses e um maior. Muitos deuses lutam entre si. E a enoteísta que há vários deuses, mas um é maior. Então, na realidade, não é assim. É assim com Javé. El, Deus-chefe cananeu, é um dos nomes de Deus na Bíblia. Geralmente com adjetivo, El Shaddai, El Elohim, Yahvé, não, é Elohim, o Deus dos deuses. O nome Yahvé, por sua vez, não aparece no texto de outros cananeus. A primeira inscrição, a primeira menção a Yahvé é a inscrição egípcia do século XIV a.C., que se refere aos Yahvé dos Chazu, nômades de Yahvé. Isso já dissemos antes. O Velho Testamento, ele usa o termo, parece sugerir uma origem politeísta, principalmente em seus livros mais antigos. Existem vários personagens, como Senhor, Adonai, quem é como tu entre os deuses, Êxodos 15, 11. Ou terrível é Deus na Assembleia dos Santos, aqui é El. Então, quando é El, Deus. Quando é Senhor, então é Yahvé. Olha a safadeza. Aqui está escrito, como Senhor, quem é como tu? Senhor aqui é, no original, escrito Yod-He-Vav-He. E terrível é Deus na Assembleia dos Santos. Aqui, El. Escondem isso, portanto, traduzindo El por Deus,
e traduzindo Yahvé por Senhor. Molecagem, safadeza, mentira. E por quanto tempo vão sustentar essa mentira? Enfim, a Bíblia é como uma biblioteca, é formada de livros escritos por diferentes autores. Ao longo de séculos, reunidos, foram fora de ordem cronológica. Os especialistas, em 4 grupos de autores principais, então chamados J, E e P, Priest, sacerdotal, eram percebidos como sendo os autores da Bíblia, e não apenas Moisés. Em uma biografia famosa, uma historiadora das religiões, Karen Armstrong, já o segundo, ele já citou aqui um anterior, vamos ver se eu consigo, rapidamente. Não, é no outro caderno. Então, acrescenta priest e de, sacerdotal e deuteronomista. Assim, quando os editores finais, durante o exílio da Babilônia, em 586 a 539, Esdras, vamos entender os dois finais por Esdras, da Bíblia hebraica, juntaram todo o material em algum momento entre o século VI e IV a.C., Deus, El, havia se transformado. O velho Deus nacional de Israel, cujas origens se perdem na poeira dos tempos, tinha ficado para trás. Ele agora era Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Então, Yahvé tomou o lugar de El. Mas isso tem uma razão de ser. Claro que se El, Todo-Poderoso, não quisesse, isso não teria acontecido. Ele deixa acontecer porque Paulo diz: a lei de Yahvé vai ser o pedagogo. Ou seja, é preciso fazer aquela caminhada da alegoria maçônica, da loja azul, passando pelos anjos ajudadores, subindo pela árvore da vida, encontrando a serpente do Gênesis, e aí encontra o topo da coluna, que não está mais partida, está íntegra, e aí em cima dessa árvore encontramos sentada num trono o símbolo da caridade, a maternidade, uma mãe amamentando os filhos, e aí encontramos Yahvé. Então Yahvé é o pedagogo. Temos que chegar a Yahvé primeiro, porque ele é o Deus acessível. Mas ele não é o verdadeiro Deus. Depois que encontrarmos Yahvé, teremos que ter um trabalho de suor e sangue para encontrar El, o Deus de Melquisedeque e o Deus de Jesus Cristo. Então, o que nós podemos dizer, e tudo leva a crer, que a Bíblia é a epopeia de um povo judeu. Não pretendia ser um livro sagrado, quando em 960 Salomão mandou escrevê-lo. E sim, um livro que enaltecia e dava ao povo o valor e a coesão de uma nação. Olha só que revelação magistral. Está aqui. A Bíblia não pretendia ser um livro sagrado quando Salomão, em 1960, mandou escrevê-la. Pretendia apenas enaltecer a nação judaica, principalmente Davi, que era o seu pai. Depois, com as ajeitações, que o padre Dáter chama de intervenções cirúrgicas, ela vai se tornar um livro sagrado. Então devia ser um épico, uma epopeia da vida do povo judeu, que é um povo separado, é um povo diferente, el pueblo elegido. Era isso que Salomão queria que ela fosse. Então Davi era o herói central, pai dele, né? O grande batalhador, o grande lutador, o grande herói da Bíblia, para Salomão, e o que ele mandou fazer foi reunir vários livros, vários escritos, que então, no conjunto, fariam uma epopeia, ou seja, um épico, uma história de um grande herói, e esse herói era Davi. Essa era a intenção de Salomão quando fez a Bíblia, segundo o rabino Edward Clark. Não era um livro sagrado no início. Não havia intenção de fazer um livro sagrado. Olha que revelação bombástica. Contudo, com o passar do tempo, a Bíblia judaica, chamada Tanakh, T de Torá, Ne de Nebiim e K de Ketuvim. Então, Tanakh são as iniciais de T, Torá, N de Nebiim, profetas, e K de Ketuvim. A lei, os profetas
e os escritos. Foi sendo trabalhada pelos sacerdotes e profetas no sentido de tornar-se apenas um livro sagrado. Perdeu-se a noção de epopeia, que era a intenção original de Salomão, e vai se adulterando. Ele diz, foi sendo trabalhada. Olha, eu vou mostrar o texto a vocês. Contudo, ao longo do tempo, a Bíblia foi sendo trabalhada. Olha, coloca entre aspas, até se tornar apenas um livro sagrado. Mas no início não era somente um livro sagrado. Não era somente um livro sagrado, era um épico. Isso é bombástico. Dizer isso já é escandalizar muita gente, mas essa é a verdade dita pelo rabino Eduardo Sklar, que tem a coragem de dizer isto. E ele faz referências. Eu agora não me interessa tanto as referências aos autores. Então, Javé, introduzido aí no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é na verdade um deus humano, como Júpiter, com paixões. Ele se irrita, ele se ira, ele odeia, ele tem seus preferidos, ele prefere fulano do que a Cesano. Não é Esaú igual a irmão de Jacó, porém eu amei Jacó e odiei Esaú. Olha só, isso é coisa que Jesus Cristo jamais diria. Ele diz que aqueles que forem seus inimigos devem ser mais amados por você. É o mesmo Deus? Olha, comparem a frase. Não é Esaú irmão de Jacó? Diz Javé. No entanto, eu amei Jacó e odiei Esaú. E o que é que Jesus vai dizer quando fala como El? Ele é El, ele é a encarnação de El, assim ele diz. Ele diz, amai ao próximo como a ti mesmo. E se amardes apenas vossos amigos, que bem fazeis? Não fazem assim também os publicanos? Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos odeiam. Jejuai pelos que vos perseguem. Assim estareis sendo dignos do vosso Deus, que é perfeito, El, que faz chover sobre justos e injustos, e o sol nascer sobre iníquos e bons. Que diferença de concepção. Dois deuses. Essa é a grande mentira que estamos denunciando aqui, baseado em 3 cadernos que eu consegui rescaldar do rabino Eduard Sklar, que teve a coragem de dizer isso. Ele é judeu. E coloca isso a limpo. Passa isso a limpo. Que maravilha. Então ainda existe gente honesta nesse mundo. Sendo um Deus muito humano, agindo frequentemente como se fosse um dos deuses olímpicos dos gregos, qualquer deles, superou e suplantou os deuses dos povos vizinhos, inclusive o próprio El, mas com a permissão de El, viu? Porque ele é criado por El no 6º dia da criação, né? Já dissemos aqui em outro vídeo que quando El diz Fiat Lux, e aí Aor, em hebraico, faça-se a luz, ele está criando Javé. E no final, segundo o magistral Meir Metzila Malamed, no 7º dia Deus descansou da obra que ele criou para fazer. Criou no primeiro dia, como sendo a luz, mas aí, se vocês imaginarem que é luz, e aí veio o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, mas só no 4º, 5º dia que é feito o sol. Logo, essa luz não pode ser a luz do sol, não pode ser a luz solar, não pode ser essa luz que nos ilumina durante o dia. Então, essa luz é Yahvé. É, portanto, um anjo poderoso que El vai criar, está aqui no texto do Rabino, né? Que é o único em que a tradução literal diz que, então, no primeiro dia ele diz Iaor, aqui no hebraico. Primeiro dia da criação, Deus diz, Iaor, seja luz, e foi luz. Isso é a criação de Javé. E no 7º dia, ele diz, e Deus terminou a sua obra que ele criou para fazer. Então, criou quando? No primeiro dia, Iaor. Essa luz, a luz criada, é o reflexo de Ruá, ao contrário, Aor.
E aqui no sétimo dia ele diz: agora toma conta desse bando de povo de coração duro, que eu vou me retrair e você vai ensinar a eles, através do chicote e da chibata, que eles devem dobrar o pescoço e me adorar. Então é com a permissão de El, que cria, ele próprio cria Yahvé, no sexto dia, na verdade é Reshit, é o filho, é o primogênito, quem cria. Então, essa é a verdade. Por quanto tempo sustentarão a mentira de que Yahvé é El e El é Yahvé? Será que conseguirão? Até agora tem sustentado, com artifício. Mas aqui a tradução está correta. Ó, eu sublinhei. Deus disse, haja luz, e foi luz. E Deus separou a luz das trevas. E no sétimo dia, Deus disse, abençoou o sétimo dia, porque no sétimo dia Deus o santificou, porque terminou a obra que ele tinha criado para fazer. Então, a obra que ele tinha criado no primeiro dia, Yahvé, para fazer o que os judeus se dobrarem diante da adoração ao verdadeiro Deus. Portanto, como diz São Paulo, a velha lei é um pedagogo, é para se chegar. Então, volta à alegoria maçônica. Temos que chegar a Javé, para depois de Javé chegar a El. Maravilha. Né? Só se encontra a tradução literal aqui. Não, nos livros de estudos do seminário também encontrei. Então, Yahvé, na verdade, é uma fusão de várias divindades, entre elas o próprio El. Asherah e Baal, diz Mark Smith, cita outro autor, é o terceiro já. Basta ler os poemas bíblicos mais antigos para perceber essa fusão de deuses em Yahvé. Na Bíblia, Yahvé assume os atributos de Baal como senhor da tempestade. Salmo 29, 7. Achados arqueológicos mostram sua fusão com El ao assumir a esposa dele, Asherah. Yahvé de Samaria e sua Asherah, no século IX. Em uma tumba do século VIII, no reino de Judá, alguém deixou escrito Yahvé e sua Asherah, de novo. Pois é nessa perspectiva que deveremos olhar para o Antigo Testamento judeu. Mitos, fábulas, narrativas orais, mentiras, portanto, mitos, foram sacralizadas e tornadas coerentes em um relato que era épico e seu principal herói, Javé, passou a ser adorado. Está aqui. Está aqui. Naquilo que era um relato épico, então se torna um livro sagrado e Javé passa a ser adorado como Deus verdadeiro. Isto se deve principalmente a uma corrente que deriva de Esdras, o canalha, no cativeiro da Babilônia, porque interessava para ele a figura de Javé, que era cruel, dominadora, espoliadora, e assim para ele interessava. El não interessava a ele. Então vai se tornar agora o que ele chama de Yahvé mania, tudo vai girar em torno de Yahvé, até que Jesus Cristo venha. Então, durante o exílio, rabinos e escribas compilaram e editaram as tradições orais dos pergaminhos e ajeitaram de tal maneira que condenaram o culto aos outros deuses, porque Yahvé era a fusão de todos os outros, não precisava de mais nenhum. Yahvé era todos os outros. Dando origem a Tanakh, o livro sagrado do judaísmo. Em 539, o rei persa Ciro derrotou os babilônios, permitiu a volta dos judeus para Canaã, o que foi visto como uma intervenção divina. Nesta linha de raciocínio, o Deus dos povos semitas era El, tanto para os ocidentais quanto para os orientais, embora com nomes diferentes. Está aqui, nesta linha de raciocínio que eu ofereci a vocês. Então, El é o verdadeiro Deus, tanto para os semitas ocidentais quanto orientais, ou seja, para todos os povos semitas, com nomes diferentes, como Elohim, que significa força ou poder, e aí com vários nomes. Aqui não interessa. Então, El é citado cerca de 200 vezes no Antigo Testamento, e a forma simples decorrente de Elohim
frequentemente combinado com outras palavras. Elohim, porque ele é sabedoria, poder e bondade. El, porque é a unidade. Elá é um outro nome para Deus, usado cerca de 70 vezes no Antigo Testamento. Então, voltemos aqui. Podemos afirmar, então, que tudo leva a crer que a epopeia do povo judeu, escrita no reinado de Salomão, cerca de 960 a.C., não era somente um livro sagrado. Tinha Javé, que era um deus, mas a intenção era enaltecer o povo judeu, valorizar a coesão de uma nação, tendo como centro Davi, o preferido de Javé. Essa é a verdade, sabiam? Uma bomba! Dizer isso dentro de uma igreja cristã, hoje, eu seria botado para fora como sendo herege, né? Mas é a verdade. Terminamos então aqui essa primeira parte com a belíssima obra que eu dividi em 3 cadernos de Eduardo Sclars, dizendo a verdade, a dura verdade, um rabino judeu contando a gente como a mentira impera tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Mas aqui o que nos interessa é o cristianismo. Por quanto tempo vão manter essa mentira? Eu não sei. Só sei que aqui nós vamos dar a isso aqui, então, um Azinho, porque vamos ter o B e o C. E até então o próximo. Lembrem-se, dê o seu like, inscrevam-se no canal e esperem o resto da mentira. Vai ser dissecada minuciosamente, por isso dividirei em 3. Inscrevam-se no canal, por favor. Me ajudem a comprar a minha casa.